as dúvidas de vocês comigo, pra gente poder compartilhar. E vocês vão sair daqui sabendo exatamente onde cada uma de vocês tem que focar para o emagrecimento acontecer. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Tô aparecendo direitinho? Estou. Tudo bem. Deixa eu ver aqui se tá certo pra gente começar. Estão me ouvindo? Peraí, que tá certo. Tá com áudio, tá certinho. Então, bora, gente. Vamos lá. Por quê? A aula de hoje vai ser um pouco diferente. Eu podia vir aqui e passar simplesmente as estratégias que eu sei que vão funcionar para você emagrecer. Só que eu quero fazer isso de uma maneira mais personalizada hoje. Então, eu quero que cada uma de vocês que vai assistir essa aula consiga saber onde precisa melhorar, onde precisa agir para ter resultado aí nos próximos 2 meses, tá? Para isso, o que eu fiz? Eu trouxe aqui, eu vou compartilhando a minha tela com vocês, porque eu trouxe aqui o nosso questionário que a gente usa na consultoria individual. O que é essa consultoria individual? A consultoria individual é um dos bônus do Desafio da Nutri. Esse bônus, inclusive, está valendo só até hoje para quem fizer a inscrição. E através dela, você vai respondendo algumas perguntinhas. Então, na verdade, ele começa aqui em cima, mas eu vou fazer só uma parte dele com vocês. E aí vocês vão respondendo algumas perguntinhas e nessa consultoria individual, a gente consegue te direcionar, te dar a solução que vai funcionar para os pontos que você mais tem dificuldade para você conseguir chegar no seu resultado. Aqui, qual que é a ideia? Eu vou falar algumas dessas perguntas e você vai sempre dar uma nota de 0 a 10, tá? E aí, com essa nota, a gente vai fazer o seu guia. Eu vou também pensar em algumas soluções aí com você para você emagrecer nos próximos 2 meses, ok? Bom, então vamos lá que eu já vou começar. Nossa primeira pergunta aqui, que eu quero trazer dessa consultoria individual é: você vai avaliar o quanto você consome de comida de verdade. Então, sendo 0, que você não consome comida de verdade, tem muito pouco de arroz, feijão, carnes, verduras e frutas. E 10... Opa, desculpa, meninas. Então, 0 é que tem... Volta aqui para não confundir, né? Que eu já me empolguei aqui explicando. Então, antes eu vou explicar. O que é comida de verdade e o que é industrializados. Então, comida de verdade é isso que eu falei. É carne, é um arroz, feijão, são as verduras, as frutas, tudo aquilo que você consegue ver que veio ali da natureza, veio ali do animal, você consegue preparar em casa. Então, que devem ser a base da nossa alimentação. E industrializado é aquilo que a gente sabe que não vai fazer bem para a saúde. Então, às vezes, aquela comida que já fica ali congelada te esperando, uma pizza, uma lasanha, ou são os pacotinhos que a gente usa na correria, então é um lanchinho que entra ali de pacotinho, ou seja, é aquilo que um biscoito, uma bolacha, aquilo que a gente sabe que tem que evitar, que a gente já viu aí em vários lugares. Então aqui você vai avaliar. Então 0, que a sua alimentação tem predominantemente esses alimentos industrializados, e 10, que não, a sua comida tem mais comida natural. Dei aí uma nota agora de 0 a 10 para como que fica isso no seu dia a dia. Segundo ponto é avaliar quantas exceções você faz durante a semana. Então, vou explicar também o que é exceção. Exceção é tudo aquilo que foge do que a gente considera o prato saudável, onde você vai encontrar todos os nutrientes que precisa para emagrecer. Carboidrato, proteína, verduras e legumes. Então, exceção são aquelas comidas que vão fazer parte do nosso dia a dia. As exceções sempre vão existir, mas talvez elas não sejam tão nutritivas. Então, é, por exemplo, a pizza, é o chocolate, é o hambúrguer, é uma bebida alcoólica, é um prato só de massa, é um prato de feijoada. Então, tudo aquilo que você vê aí que geralmente é mais calórico, mas que também não é tão nutritivo e foge desse prato saudável que deveria ser o prato do dia a dia. E dentro do Clube Nutri Day Show, dentro da plataforma, a gente ensina a fazer. É a base do nosso método. Então, a gente também trabalha bastante formas de ter um prato saudável prático no Desafio da Nutri. E agora você vai dar nota. Então, avalie o quanto você faz de exceções durante a semana. E aí, a nota 1 ali, né, é que você faz pouquíssimas exceções e 10 de, nossa, realmente. Pensando aqui, eu como um chocolatinho depois do almoço, eu peço um delivery sem ter necessidade, chega final de semana, é exceção atrás de exceção, então pode dar a sua nota. O próximo, a gente vai pensar aqui o quanto o comer social atrapalha a sua alimentação. O comer social é aquilo que a comida não é o ponto central, mas que ela acaba fazendo parte. Então, é o happy hour da empresa, são as confraternizações de final de ano, é o jogo da Copa que tá chegando, é o restaurante que você vai com seu marido, o barzinho que as suas amigas te chamam, é um colega de trabalho, alguém da família que chega e fala, fiz um bolo, tem uma comida aqui pra você. Então é aquilo, a comida não é o ponto principal, mas ela faz parte desses momentos. São os momentos sociais que a gente sai de casa, que a gente encontra pessoas,
Agora avalie o quanto isso atrapalha a sua alimentação saudável. Então, de tipo, não atrapalha a minha alimentação saudável, o comércio social não influencia nas minhas escolhas, ou tenho pouquíssimo comércio social na minha vida, e 10 do tipo, sou uma pessoa extremamente sociável, então isso acaba impactando toda vez que eu penso em emagrecer. Que aí aqui, na nossa próxima pergunta, a gente vai pensar em fome e saciedade, tá? Então, em relação à sua fome e à sua saciedade, o quanto você acredita que você consegue entendê-la? Aqui eu quero que você pense na fome. Se você sabe identificar quando você tá com fome, então um estômago que vai ficando vazio, o estômago que começa a roncar, e pense na sua saciedade. O quanto você consegue identificar que eu estou satisfeita e não estou cheia, porque estar satisfeita é diferente de estar cheia, e aí você consegue parar de comer nesse momento. Então, 0 de isso é um assunto novo pra mim, eu não sei nem o que você tá falando, eu como porque eu tenho que comer, ou quando eu vejo eu já fiquei muitas horas sem comer porque eu tava ocupada trabalhando. E saciedade, impossível identificar, eu paro de comer quando eu tô cheia, quando a comida acaba no prato, tá? Então, que isso daqui tá péssimo, e 10 de não, isso daqui eu já tô plena, já tô trabalhando aqui dentro do Clube ND, eu já descobri essas aulas e já tô aplicando essas estratégias. E o próximo, a gente vai pensar nas suas emoções. Então, avalie o quanto suas emoções interferem em sua alimentação. Aqui a gente está falando em fome emocional. Então, com que frequência você acaba pedindo um delivery porque tá cansado e quer comer uma comida mais gostosa? Com que frequência você precisa de um docinho ali para te dar um abraço? Com que frequência você diz, eu mereço, ou eu preciso comer alguma comida? Seja doce, massas, pães. A fome emocional, ela sempre tem um quezinho, sempre tem um sentimento ali por trás. Então, é uma ansiedade, é uma preocupação, é uma tristeza, pode ser um tédio. Então, avalie agora o quanto suas emoções interferem na sua alimentação. Sendo 1 de elas super interferem e 10 de elas não interferem em nada. Eu tô pleníssima aqui. Quero que você pense assim. tipo, interferem demais e 10 tô plena. Já sei lidar com a fome emocional. Tá? Próximo ponto, a gente vai pensar aqui em atividade física. Então, atividade física aqui. de não pratico atividade física e 10 disso daqui tá legal pra mim. E tá legal não significa você fazer atividade física todos os dias da semana. Mas pode ser você ter uma frequência legal, tá sentindo que tá evoluindo no treino que você faz, estar sentindo os resultados também, tá bom? No próximo, a gente vai para o gerenciamento de tempo. Gerenciamento de tempo, que é o planejamento, né? A distribuição de tarefas, conseguir se organizar e cumprir com aquilo que você precisa é muito importante para o seu emagrecimento. Senão você vai ver sempre apagando incêndios e quem apaga incêndio dificilmente consegue pensar e focar no seu emagrecimento, tá? Então aqui você vai avaliar. Você consegue fazer o que você precisa dentro dos prazos? Então, tanto no trabalho quanto na vida pessoal? Ou às vezes o trabalho está super organizado, mas na vida pessoal você faz as compras de mercado de última hora, a hora que já acabaram as frutas, a hora que você lembra já é tarde demais. Sua rotina, ela tem atrasos, ela não tem atrasos, aliás, você está sempre lutando contra o tempo. Então, você está sempre ali na correria, já acorda, nem tem tempo de pensar se está com fome ou não, já sai sem café da manhã, começando a trabalhar. E a sua alimentação tem um planejamento? E se tem esse planejamento, você consegue seguir e aplicar esse planejamento? Então aqui você vai pensar, de tipo, não aplico nada, tá uma grande bagunça, um caos, estou sendo atropelada. E 10 de sou a rainha da organização, faço isso muito bem. No próximo, a gente vai pensar nos sintomas. Sintomas como enxaqueca, intestino que não funciona bem, uma hora tá preso, outra hora tá solto, você fica distendida com frequência, pode ser uma gastrite, pode ser um refluxo, pode ser alteração de sono, pode ser alteração no exame, síndrome do ovário policístico, endometriose, se você tem TPM severa, acne, a pele não tá legal. Quero que você pense em todos os sintomas, que muitas vezes a gente negligencia na rotina. E aí eu quero que você pense como que estão esses sintomas. Eu tenho vários deles, e aí já pode até listar aí do lado rapidinho quais são os sintomas que pegam. Então, pra mim é a TPM, pra mim é que minha pele tá com muita espinha, pra mim é que meu intestino não tá funcionando legal, ele fica preso, eu fico inchada, inchaço também entra aqui, né? E eu fico inchada o tempo todo. E 10 de não. Meus sintomas estão super manejados, tá super tranquilo, não é algo que eu sofro. E aí agora a gente vai avaliar a hidratação. A hidratação também é bem simples. Eu bebo pouquíssima água durante o dia, se deixar eu fico seca, meu corpo nem me sinaliza que eu estou precisando beber água, vou super pouco ao banheiro. E 10 de não, água, minha hidratação tá boa, eu fico aqui do lado, minha boca seca, eu preciso tomar água a todo momento, tá tranquilo. E aí o próximo ponto, a gente vai para autoconhecimento. Então, o quanto você sabe se escutar. Então, o quanto você sabe entender um dia que você tá mais cansada,
um dia que você tá mais indisposta e respeita isso, um dia que você tá precisando ter um tempo só pra você. Até mesmo às vezes quando você tá ali trabalhando e percebe que precisava respirar um pouquinho, o quanto você se permite se colocar em primeiro lugar, dar o seu tempo, dar o tempo que você precisa, escutar suas emoções, acolher suas emoções. De, putz, tá ruim isso. E 10 de, não, eu faço terapia, eu me cuido, eu tenho meu momento, algo que eu já tenho colocado como prioridade. Porque é aquilo que eu falei. Se a gente não se coloca, se você não coloca isso daqui, todos esses pontos como prioridade, mas principalmente se você não se coloca como prioridade, dificilmente seu emagrecimento vai acontecer, tá? Então agora que você deu todas essas notas, como eu falei, a nossa consultoria individual, ela continua, porque é daqui que a gente vai identificar e a gente vai conseguir trazer as respostas que cada uma das meninas que preenche, cada uma das meninas que está ganhando esse presente no desafio, precisa fazer para alcançar o emagrecimento, tá? Aqui nas 3 maiores dúvidas, então, não quero que vocês pensem, porque a gente já tem bastante ponto para focar. De todos esses que eu mostrei no questionário, eu quero que você pense em 3. Por quê? Não dá pra gente focar em tudo de uma só vez, tá? Então, para que você consiga ter resultado, a gente vai escolher 3 desses pontos e eu vou passar algumas soluções, algumas opções que você pode usar para solucionar esses 3 pontos, tá? E aí você vai conseguir ter o seu guia agora, porque é nisso que você vai agir, tudo bem? Então vamos lá agora. Deixa eu só ver aqui se tá certinho. Ótimo. Então vamos lá pra gente começar a pensar nas soluções. Então, primeiro ponto, eu trouxe ali a primeira questão ali que tinha no questionário. Escolheu esses 3, anota eles, tá? Pra você não se perder agora com as instruções que eu vou passar. Anota, grifa quais você vai pensar para você focar. Atirar para todos os lados é a mesma coisa que fazer uma dieta radical. Você vai entrar na dieta radical e vai falar, não, eu dou conta, tô focada. Mas na hora que você vê, as coisas vão ter saído ali dos eixos, porque foi muito além do que cabia na sua vida, do que cabia na sua rotina. Então, primeiro ponto aqui, para quem identificou, não, preciso melhorar a comida de verdade. Como muito industrializado, tenho pouco prato saudável, faço pouca comida, ou peço pouca comida de verdade. Primeira coisa que você tem que rever, se você pensa que preciso comer mais saudável, porque aqui a gente está falando sobre o que comer. Você tem que rever o seu planejamento. Porque muito provavelmente não está entrando comida de verdade aí, não porque você não gosta de comer, pode até ser que tenha esse caso, mas muito provavelmente porque o planejamento não está rolando, você não tem tempo de fazer mercado, não tem tempo de cozinhar, não achou uma alternativa que às vezes pode ser uma marmita, um delivery saudável. Então, em primeiro lugar, você vai tirar esse ponto da comida de verdade e vai focar em planejamento, tá? E aí a gente entra na parte que eu falei aqui um pouquinho, né? Você precisa ter alimentos coringa e soluções coringa. Então, por exemplo, aqui é muito comum a gente falar para as meninas comer lanche no jantar. E às vezes é uma coisa que a gente, um dia cansativo, você quer pedir um delivery, mas se você tiver um lanche prático ali, super rola. Pode ser um pãozinho, então você pode comprar um pão ciabatta, por exemplo, deixar congelado. Pode comprar um salmão defumado ou um atum, fazer um patezinho, até mesmo um queijo para fazer uma brusqueta. E aí você deixa tudo ali. E aí falta o quê? Se a gente pensa no carboidrato, na proteína que vem do salmão, do atum, de um queijo, falta uma verdura. Você pode comprar uma verdura lavada e aí você faz um lanchinho ali à noite. Pode ser uma brusqueta ou pode ser um lanche frio, tá? Essa salada lavada também vai quebrar um galho no seu almoço. Então, no seu almoço, você pode pensar em proteínas que sejam práticas, se organizar em um dia, já deixar cozinhada a proteína ali. Então, hoje eu fiz isso. Peguei vários filezinhos de sobrecoxa, assei e estão congelados. Por quê? Semana que vem eu só vou precisar fazer arroz, que isso é muito rápido. Já tenho a minha proteína congelada e salada lavada. Basicamente, você resolveu tanto o almoço quanto o jantar, porque aí, basicamente, as mesmas coisas que eu tenho pro almoço, juntando esses alimentos coringas que eu falei pra vocês, de um pãozinho, um queijo, um salmão defumado, eu vou usar no meu jantar, tá? Além disso, delivery saudável é uma opção prática. Então, vai lá no iFood, favorita tudo aquilo que pode entrar para esses momentos. É um poke, é uma empanada com salada, é um espetinho. Tudo isso vai te ajudar a ter mais comida de verdade no seu dia a dia. Segundo ponto, para quem pensou aí em exceções. Primeiro passo para você conseguir diminuir as suas exceções é identificar por que elas estão acontecendo. Então, por exemplo, eu percebo que eu sempre quero comer um doce no final do dia. É fome emocional. Então, talvez a gente precise trabalhar fome emocional. Eu percebo que eu peço muito delivery, no delivery eu acabo pedindo pizza, hambúrguer, peço outras coisas porque tá faltando o meu planejamento. Percebe que às vezes as exceções acontecem porque outras coisas estão saindo dos eixos? Então, a partir do momento que você identifica por que elas estão acontecendo, e para isso, pode pegar, faz como se fosse uma retrospectiva da sua última semana. Anota todas as exceções que você lembra e coloca por que elas estão acontecendo. Porque assim, você entende quais você pode reduzir. Então, a da fome emocional, pode ser que seja reduzida. Mas a do delivery, poxa, eu consigo reduzir tendo esse lanchinho prático que a Ká acabou de falar, tá? Comer social. Meu problema é o comer social. Eu sou uma pessoa que gosto muito de sair,
toda hora eu tô na rua, toda hora eu tô comendo alguma coisa diferente. Aqui, às vezes, é o lugar onde a gente não vai ter muito o que fazer, porque o comer social ele vai acontecer e ele vai fazer parte das suas exceções. O ponto é, você precisa fazer essa conta fechar. Então, muitas vezes, se você reduz as exceções por fome emocional, por falta de planejamento, sobra espaço para você fazer exceções no comer social. Um outro ponto de comer social é o quanto a gente vai no modo automático e vai na onda das outras pessoas. Então, eu fui aqui num barzinho, era dia de semana, happy hour, eu nem tava afim de beber. Mas tava todo mundo tomando cerveja e eu resolvi tomar. Será que não tinha algum drink sem álcool, às vezes super gostosinho, que você podia tomar? Eu fui no outro dia num restaurante que eu nem queria tanto tomar álcool. E aí eu parei, olhei o cardápio e descobri que tinha um refrigerante de frutas, com água com gás, especiarias, super diferente. Então só de eu sair do automático e pensar, hoje eu não quero tomar nada, não quero um drink, não quero uma cerveja, não quero um vinho, não quero nada. Só de eu pensar nisso, eu já consegui olhar o cardápio e encontrar outras opções. Então, no comer social, olhar o cardápio e ver que outras opções tem, seja de bebida ou de comida, é uma ótima dica, tá? Porque às vezes a gente vai na batata frita, enquanto tinha uma brusquetinha ali super gostosa no cardápio, certo? Outro ponto, para quem pensou em fome e saciedade, e aqui eu já vou juntar, fome, saciedade e fome emocional. Esses daqui são temas mais profundos. Para vocês terem ideia, dentro do Desafio da Nutri, que é o nosso desafio de 21 dias, a gente fala deles em dias separados, em mais de um dia. Porque exige treino, exige ali que você tenha a técnica certa e que você faça todos os dias até que isso se torne mais natural. E digo mais, esses 3 pontos, fome, saciedade e fome emocional, fazem super diferença para o seu emagrecimento. Fome é o que vai te dizer quando você deve comer. Saciedade é o que diz a quantidade de comer e quando você deve parar de comer, até mesmo as comidas mais gostosas. E fome emocional é aquilo, é a gente aprender estratégias para lidar com essa emoção que se torna comida, tá? Dentro do desafio, como eu falei, a gente trata em vários dias. E aqui dentro do Clube ND a gente tem aulas específicas. Meninas, acessem dentro do curso intensivo de emagrecimento, que lá vocês vão encontrar aulas com soluções para cada um desses, né? Tanto com a parte de aprender a identificar, ter a técnica e as soluções assim mais práticas para o dia a dia, tá? Meninas que fizeram inscrição no Desafio da Nutri ganham 1 mês de acesso ao clube. Então, assim, o desafio começa na segunda, dia 7, mas já pode começar assistindo para maratonar e aplicar nessa semana. Próximo ponto, aqui a gente chega em gerenciamento de tempo. Então, o gerenciamento de tempo é isso, é você saber se planejar e conseguir executar aquilo que tá ali. Para isso dar certo, tem que ser um planejamento eficiente. Eu vejo muitas meninas planejando horrores no trabalho, mas na vida pessoal, fazer comida, pagar conta, cuidar da casa, ter o seu momento, ficam super negligenciados. Um planejamento eficiente envolve tudo. Envolve o que você vai fazer no seu trabalho, o tempo que você perde tomando banho, o tempo que você perde fritando, grelhando ali um bife, às vezes, grelhando ali um frango. Então, assim, quanto mais você fizer, melhor. A gente ensina isso de maneira muito prática aqui dentro do clube. Dentro do desafio também é algo que a gente traz para as meninas, porque faz diferença. E o gerenciamento, às vezes, é aquilo que tá, estragando todos os outros pontos. Nada disso funciona porque você tá sempre apagando incêndios. Então, saber organizar o seu tempo, definir as prioridades, organizar um tempo de uma maneira que as tarefas fiquem bem distribuídas é um ponto muito importante, tá? Controle de sintomas é algo que, às vezes você vai ver que melhorando aqui a sua alimentação, então comendo mais comida de verdade, pedindo menos delivery, diminuindo as suas exceções, você já vai ter um manejo aí desses sintomas muito melhor, tá? Já vai diminuir às vezes o inchaço que vinha disso, às vezes você percebe que hidratação é questão, também vai ajudar tanto no inchaço quanto no intestino, então é algo que vem como consequência de você conseguir aplicar, como consequência aí do seu emagrecimento, né? Os dois vêm juntos, tá? E aí a gente já pode entrar no ponto de hidratação. Para quem percebeu que bebe pouca água, beber pouca água impacta demais no emagrecimento e na sua saúde. Por quê? Você fica inchada, seu intestino não funciona, você começa a ter mais dor de cabeça. Às vezes você começa a confundir sede com fome. Então, todo momento, ao invés de beber água, você quer estar ali mastigando alguma coisa. Então, isso é muito importante. Dica que eu dou para todas as meninas, isso daqui é muito prático, é ter sempre a garrafinha com você. Então, tá trabalhando, a garrafinha tá ali. Foi sentar no sofá um pouco, a garrafinha vai junto. Foi pro seu quarto, a garrafinha tem que estar na mesa de cabeceira. Vai sair de casa, leva junto, deixa no carro. Porque de golinho em golinho você vai tomando, consegue aumentar a sua hidratação. E quanto mais a gente bebe água, mais o nosso corpo começa a sinalizar que você está sentindo sede, que a boca está seca, que você precisa tomar água naquele momento, tá? E o último ponto, que é autoconhecimento, que é um pouquinho do que eu falei quando preencheu ali a consultoria, né? É cuidar de você como você merece. Então, isso é um ponto muito importante. Por quê? Você precisa se colocar em primeiro lugar. Você precisa reservar um tempo só para você, para que seu emagrecimento aconteça. Senão, família, trabalho, a casa vão estar sempre passando na frente.
E por mais que você identifique 3 pontos que precisa fazer aqui, esteja completamente comprometido e fale, poxa, agora eu acho que isso eu consigo aplicar na minha rotina, se você não se coloca em primeiro lugar, fica mais difícil de se tornar realidade. Então aqui é um ponto para parar ali e refletir. O quanto eu tenho colocado todo mundo na minha frente e não tenho deixado um tempo só para mim, para fazer as minhas coisas e aquilo que é importante para mim. E daqui já surge, mas realmente a vida tá muito corrida, agora vem final de ano, não sei o que eu vou fazer. Essa aula aqui é para que vocês consigam emagrecer até o final de ano, então não tem desculpa. Não é para esperar o momento perfeito, porque o momento perfeito nunca vai existir. E por mais que você pense assim, esse ano já foi, com essas estratégias dá tempo de emagrecer até o final do ano. E meninas, como eu falei, essa ferramenta que eu trouxe aqui hoje, ela é a nossa consultoria por escrito. Essa consultoria individual, ela tá hoje, só até hoje, ela é um presente que a gente está dando para quem se inscreve no Desafio da Nutri. Desafio da Nutri é o nosso acelerador do emagrecimento, onde por 21 dias você fica em um grupo exclusivo ao nosso lado, recebendo missões diárias. Nossos desafios não envolvem nem restrição e nem radicalismo. São pequenas ações, porque eu falei, não adianta a gente querer fazer 1 milhão de coisas. São pequenas ações, uma por dia, que você vai conseguir aplicar. Mesmo que a sua rotina seja corrida, mesmo que a sua rotina vai ficar diferente agora no final de ano, se você quer emagrecer e não quer deixar isso para 2023, agora é a chance. E com essas perguntinhas aqui e as outras que estão na consultoria individual, eu consigo dizer também, para dar um plus aí no seu emagrecimento, para dar um up no seu emagrecimento, o que você precisa fazer. Então você vai ter o desafio e vai ter o direcionamento preciso e individual do que você precisa fazer para conquistar o seu emagrecimento até o verão. Inscrições do desafio estão abertas, como eu falei. Então no Instagram, tá nos stories o link. Também vou deixar aqui no feed, na hora que acabar a nossa aula, o link para você fazer a sua inscrição. E até hoje você ganha esse super presente que é a consultoria, onde a gente vai te indicar exatamente o que você precisa fazer, além do grupo do desafio. Como eu falei também, o desafio ele vem com o Clube A Nutri Day Show, então você vai ter acesso a todo o curso intensivo de emagrecimento, vai ter acesso às nossas aulas semanais durante um mês. Então assim, não tem como não funcionar, não tem como não emagrecer, porque você vai estar pertinho, vai estar com tudo, todas as estratégias, todas as ferramentas que você precisa para emagrecer. Bom, essa foi a aula para dar um gás, espero que vocês tenham identificado o ponto que vocês precisam, pensado aí nessas 3 estratégias, o que precisar dá para complementar com as aulas daqui.